a queda ocasional do crente e a perseverança dos santos. Apresentação do trabalho. A Bíblia não precisa de validação externa para ser verdadeira. Seu próprio testemunho é suficiente, pois foi inspirada pelo Espírito Santo e escrita por homens que registraram a revelação divina. Ela não discute a existência de Deus, ela a declara e a pressupõe. A doutrina reformada nos ensina que a vontade de Deus sempre se cumpre e que Ele age em nós antes que possamos agir nele. Nenhum movimento do homem em direção a Deus ocorre sem que antes Deus tenha operado em seu coração. Ele nos conduz à salvação e à santificação, muitas vezes usando perdas, falências e lutas para nos moldar, para que reconheçamos que somos filhos e não rebeldes. Neste estudo, veremos biblicamente que o homem natural em Adão não tem fruto do Espírito, apenas fruto da carne. O regenerado possui o fruto do Espírito, mas ainda pode cair em pecado. Isso aqui é possibilidade, tá? Não é uma permissão. A Escritura não promete uma vida sem pecado após a conversão, mas sim um padrão de vida que não é dominado pelo pecado. Se dissermos que nunca mais pecamos, negamos a realidade bíblica da luta entre carne e espírito. O crente pode cair esporadicamente no pecado. Não é que pode, não é uma permissão, é uma possibilidade. Mas Deus o sustentará e o levará ao arrependimento. Quem tem Espírito Santo tem arrependimento. Quem tem o Espírito Santo tem uma guerra interna contra o pecado. A oposição entre carne e espírito é central na teologia reformada, pois evidencia a corrupção total do homem sem Deus e a obra regeneradora de Deus no crente. Fruto da carne, Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Perceba, não é uma lista taxativa, é uma lista exemplificativa. Coisas semelhantes a essa também faz com que alguém não herde o reino de Deus. Perceba, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui tem adultério? Tem, mas tem inimizade também, no mesmo grau de validade. Aqui tem adultério? Tem, mas tem inveja também, no mesmo grau de validade. Aqui tem glutonaria, no mesmo grau de validade que o adultério. Aqui tem também inveja, dissensões, heresia. A gente tem vivido uma disseminação de heresias na internet. A Bíblia não é mais suficiente. Eles precisam achar resposta em alguma outra coisa, em algum outro lugar, né? Eles não entendem que a Bíblia é 95% exatamente como a original. E as diferenças estão apenas em plurais, tá? Há coisas que estão no plural e no singular, tá? A Bíblia, ela foi redigida, principalmente a King James atualizada, demorou 7 anos. Teólogos, estudiosos da cultura, estudiosos da história, todos eles reunidos, um checando o outro, um questionando o outro. É assim que foi feita o cânon, atualizado na sua língua. Então dizer que alguém que fala o grego tem a verdadeira resposta, pelo amor de Deus, ele não seria nem chamado para fazer parte do grupo que vai mexer numa atualização de alguma palavra. O texto não apenas lista pecados individuais, mas descreve o estilo de vida contínuo. Quem vive continuamente nessas obras demonstra não ter sido regenerado. Gálatas 5, 22 e 23 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Com essas coisas não há lei. Eu quero que você firme aqui nos 3 últimos, tá? Fé, que em algumas versões é fidelidade, mansidão, temperança, que em outras versões é domínio próprio. Você tem visto isso entre os crentes que você conhece? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você tem visto isso dentro dos casamentos? Você tem visto crentes cumprindo 1 Coríntios 7, de 3 a 5, mulheres cumprindo aquilo, ou homens cumprindo aquilo? O termo fruto, no singular, indica que essas virtudes não são independentes, mas fazem parte de uma obra única do
do Espírito no regenerado. O fruto do Espírito é algo recebido soberanamente por Deus, tá? Ele é recebido de forma sobrenatural e desenvolve de forma natural. Logo, quando você vê crentes com mais de 40 anos de ministério que não tem mansidão, domínio próprio, nem fidelidade, tem alguma coisa estranha aí. Pode ser que ele nunca tenha recebido o Espírito Santo. E pode ser que ele também esteja resistindo ao Espírito Santo, tá? Vamos continuar aqui, ó. O homem natural só pode produzir fruto da carne. Você não tem a possibilidade do homem natural produzir fruto do Espírito. Ó, Romanos 8, 7 a 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Percebe bem, irmão? Quem está na carne não está num ponto comum com quem está no Espírito. São duas realidades diferentes. Quem está na carne está debaixo da esfera, governo e domínio do pecado. Ele não consegue não pecar. Quem está no Espírito, quem recebeu o fruto do Espírito, quem recebeu o Espírito Santo, ele foi tirado da esfera, governo e domínio do pecado para a esfera, governo e domínio da graça. Existe um pai agora sobre ele. Antes não, era só um tribunal. O cara peca, continua indo para o lugar onde o verme não morre e o fogo não apaga. Romanos 8, 7 a 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Isso prova que o homem em Adão não pode gerar fruto do Espírito. Efésios 2, 1, 3 diz: o homem sem Cristo está morto em delitos e pecados, e seu comportamento é regido pelos desejos de sua carne. O crente regenerado, ele pode cair em pecado? Sim. A Bíblia mostra que o regenerado ainda luta contra a carne. 1 João 1, 8 a 10 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Romanos 7, 18 a 25 diz o seguinte: Paulo descreve sua luta interna, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. A doutrina reformada ensina que o crente não vive mais no pecado, mas pode ocasionalmente cair e será conduzido ao arrependimento. Pode, é possibilidade, tá, irmão? Não tá falando assim, vai lá, cai ocasionalmente. Não, não. Ele tem uma possibilidade de cair. Provérbios 24, 16 fala: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Salmo 37, 23 a 24 diz: Deus sustém o crente mesmo quando ele cai. Entende que a Bíblia é coerente nela toda, e os que estão falando besteira não conhecem essa verdade em sua integridade. Conhece um versículo ou outro, mas nunca conheceu a luz de toda a Escritura. Você precisa ler um versículo à luz de toda a Escritura. Você precisa ler um livro à luz de toda a Escritura. Não faz sentido ter uma interpretação isolada de Romanos, independente de toda a Bíblia. Não faz sentido. Paulo se chama de pior dos pecadores, mesmo já convertido em 1 Timóteo 1,15. O que prova que a luta contra o pecado é contínua. Nos dias atuais, muitos pregam uma santidade absoluta, negando a realidade do pecado no crente. Outros, por outro lado, usam essa luta como justificativa para viver deliberadamente no pecado. O ensino reformado, ele equilibra esses extremos. O verdadeiro crente não pratica o pecado continuamente. 1 João 3 a 9. O crente, ele pode cair sim, é uma possibilidade de ele cair em pecado, mas se arrepende. 1 João 2,1. Ele vai se arrepender, não é uma possibilidade não, ele vai se arrepender. Se ele tem Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence do pecado e ele vai se arrepender. Opinião de John Stott. John Stott ensina que a santificação é um processo e que o crente luta contra o pecado até o fim da vida. Ele rejeita o perfeccionismo, afirmando que a verdadeira conversão se manifesta não na ausência do pecado, mas no combate constante contra ele. Calvino diz o seguinte: a perseverança dos santos é garantida por Deus, mas a luta contra o pecado permanece. Lutero diz: o crente é simultaneamente justo e pecador. Jonathan Edwards fala o seguinte: a santificação progressiva prova a eleição, mas a perfeição só virá na glorificação. Quer perfeição? É glorificação. Você entende isso? John Owen diz o seguinte: a mortificação do pecado é uma obrigação do crente regenerado. Você vai lutar a vida inteira. Se tem Espírito Santo, tem guerra. Charles Spurgeon: Deus não permitirá que seus filhos vivam no pecado, como fazem os ímpios. Diferença: continuidade, outro vive ocasionalmente. Thomas Watson: o crente pode cair, mas não cairá totalmente. Hernandes Dias Lopes: o crente não é impecável, mas inconformado com o pecado. Augusto Nicodemos: o Espírito Santo sustém o crente para que ele não viva na prática do pecado. R.C. Sproul: a regeneração não extingue a luta contra a carne, mas a vence progressivamente. J.I. Packer: a santificação é uma guerra contra o pecado até o último suspiro. Se o crente ainda peca, ele pode perder a salvação? Não. Romanos 8,1 declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O crente pode pecar, mas não viverá no pecado. Se um